Eu não estou conseguindo ver eu não estou conseguindo ver todos, né? Mas boa noite aí para quem eu não consegui olhar. E até os nomes, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu não estou conseguindo ver todo mundo, gente. Mas boa noite, namastê a todo mundo. Sejam todos bem-vindos dentro do meu coração e dentro deste campo, né? A gente não deixa de estar, a gente não deixa de formar dentro dessa egrégora um campo morfológico, né? Bom, então vamos lá, vamos iniciar. É, eu acho que cada um que está trazendo a meditação aqui, o Rê, é da sua forma, né? É isso? Seu Sim, estilo, é isso? mas do seu Tá bom, jeito, então. no seu tempo, sem o menor problema. Tá legal. Só abaixa um pouquinho, que dá para me ouvir com a música? Tá um pouco alto. Todos ouvem bem? Sim, sim. Ok. Então vamos lá. Então, por favor, vamos, né, agora mais do que nunca desacelerando. Então vamos fazer três respirações bem profundas. Então nós vamos respirar, puxa o ar, segura o ar e depois solta o ar com tudo, ok? Vamos fazer isso 3 vezes. Respira, suga o ar, fica com ele alguns instantes e solta com tudo. Tipo, uau! E solta, e relaxa, por favor. Eu vou fazer com vocês também, então vamos começar. Primeira respiração. Infla todo o corpo e solta. Esvazia todo o corpo e relaxa. Mais uma vez, respire profundamente, sobe o ar, suga o ar, segure e solte. Uau! E relaxe. Mais uma vez, respire profundamente e segure. Segura, respire um pouco mais, expande um pouco mais e solta. Uau! E relaxe. Relaxe mesmo. Pode ser com os olhos fechados, pode ser com os olhos abertos, não importa. Relaxe. Agora, pra, vamos fechar a porta, as janelas, vamos para dentro, com olhos fechados, com olhos abertos, não importa. Vai para dentro, faz contato com a sua centelha divina, possivelmente além das suas células e de todas as suas moléculas, essa centelha divina está aqui dentro do seu coração. Faz esse contato, entre para dentro. E relaxe. Relaxa seu corpo, relaxa sua mente. Se traz presente você e a sua centelha divina. A centelha de Deus, Criador, Universo. Não importa. Nós somos essa centelha. Por dentro e por fora somos cobertos por esse manto que é nosso corpo, nossos átomos, nossas moléculas, nossas células. Então deixe tudo participar. Deixe o corpo participar, indo nessa profundidade de relaxamento e deixe você mergulhando dentro de você, em contato com essa centelha divina. Vamos relembrar, e até mesmo porque essa leitura tem tudo a ver, a nossa primeira linguagem é a energia. Nossa primeira linguagem é a energia. Então vamos expandir essa energia agora. Vamos crescer, vamos ficar bem grandes.
Respire calmamente, só vai fazendo contato com esse ar externo, se aprofundando dentro do seu corpo pelas suas narinas, mas vai para esse lugar que você expande, você se sente grande, porque você é grande, você é incrível. Você é incrível. E cresce um pouco mais, expande um pouco mais, vai junto com as células, vai junto com as moléculas e vai junto com essa centelha divina, a tua linguagem, que é a sua energia. Deixa tudo ficar muito leve, muito solto, muito divertido. Erga seu queixo, abra seu peito. Recebe, recebe. Pode vir um pensamento, pode vir outro. Volta, volta. Você está aqui agora. E você pode dançar. E você pode falar a todo momento para você: eu sou incrível, eu sou incrível, eu sou incrível. Cresce um pouco mais, expande um pouco mais, expande mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Expande, expande. Eu vou fazer um convite a todos vocês. Vamos sair do planeta, vamos expandir lá fora. Cresce, erga sua cabeça, você é incrível. Vamos expandir lá no universo. Vamos expandir na energia, que é a primeira linguagem. Vamos lá para fora. Vamos sair do planeta. Cada um no seu tempo. Expande um pouco mais. Expande, expande, expande um pouco mais. E vamos juntos fazer uma... É como se a gente estivesse numa roda, mas não de mãos dadas. Cada um dançando na sua energia, sentindo o corpo também. Mas nós estamos no universo, em volta do planeta Terra. Expande mais um pouco, expande mais um pouco. Vai sentindo o ar entrar e vendo o quanto você é gigante, quanto você é incrível. A energia, ela é infinita. E ela é a nossa primeira linguagem do corpo humano. E agora, vamos imaginar um córtex. Vamos imaginar um furacão de energia. Um furacão de energia nascendo dentro de cada um de nós. E esse furacão de energia, ele vai expandindo, ele vai saindo de dentro de nós. Nós vamos ficando no meio dele e a gente vai recebendo essa limpeza de energia. Respire, você vai vendo que você vai ficando dentro desse furacão, e esse furacão é pura energia. Pura energia, pura energia, pura energia. E vai limpando, 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 limpando. E vai expandindo esse furacão, esse córtex de energia, ele vai aumentando e ele vai me unindo com vocês. Vai unindo nós e esse córtex vai aumentando. E esse furacão fica gigante. E ele engole o planeta Terra e a gente se diverte, a gente expande, a gente abre o peito, a gente ergue a cabeça e se diverte. E de repente esse córtex, esse tsunami, esse furacão toma conta do planeta Terra e vai limpando toda a nossa Terra. Ele vai limpando as nossas águas, os nossos continentes, as nossas famílias, nossos vizinhos, nossos bairros, nossos estados, nossos países. Ele vai limpando e vai limpando e limpando. E a gente está aqui fora se divertindo na energia, que é a primeira linguagem. E as nossas moléculas agora vão girando e vão limpando também, elas vão se regenerando. Nosso DNA também vai se regenerando. E a gente toma por uma alegria infinita, uma alegria sem causa, pura alegria, simplesmente pelo fato de estarmos aqui, vivos.
dentro deste corpo. E vai limpando, 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 e de repente vira uma energia de novo, extremamente calma, branda, serena. E a gente olha esse planeta extremamente sereno, tranquilo, assim como nós estamos fora dele. E agora põe a mão no seu coração, põe a mão no seu timo, põe as suas duas mãos aqui na frente do seu peito, se toca para o seu corpo também se impregnar dessa energia. Para cada célula do seu corpo também ser beneficiada por essa energia. E quando vai se beneficiando dessa energia, nós vamos voltando. Faça contato com o ar, faça seus pedidos pessoais. Vai verificando como você vai se sentindo e vai voltando, voltando, vai voltando, até você estar naquele lugar onde a gente iniciou. Mas agora se toca, se percebe. Como é que eu voltei? Como é que eu estou? Como é que eu fiquei depois dessa viagem? Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Eu sou poder, eu sou criatividade, eu sou controle, eu sou consciência. Eu sou poder, eu sou controle, eu sou criatividade, eu sou consciência. Eu sou poder, eu sou controle, eu sou criatividade, eu sou consciência. Respire profundo. Solte o ar, relaxe mais ainda. Pregue suas mãos. Coloque na frente do seu rosto, toque seu rosto. Aí abra os seus olhos, depois você retire as suas mãos. Namastê. Gratidão a todos por essa viagem. Gratidão. Calor. Uau! Como Quero pode mais, melhorar? quero mais. Gente, eu tô aqui, eu preciso de um ventilador, eu tava morrendo de frio. Gratidão, vocês são super poderosos. Muito Uau, bom, muito bom. gratidão. Quem tiver água e puder tomar um gole, é bem-vindo, tá, gente? Eu tenho a impressão, Patrícia, que você já estava intuindo que você ia fazer essa vibração hoje, né? Olha, na hora que eu não sei dizer muito, né? Eu trabalho com o WhatsApp aqui, né? Então, na hora eu estava atendendo e eu vi, mas eu falei, eu não não gosto de entrar no WhatsApp quando eu estou atendendo, porque eu estou num campo e às vezes não é legal. Aí, assim que eu desliguei, estava para terminar, eu já respondi, mas acho que eu não demorei muito tempo, né? Não, não demorou. Não demorou. Você foi rápido. Eu falei, o Uhum. quê? A Patrícia respondendo rapidamente assim, né? Numa noite que ela vai Gente, fazer a leitura e que ela eu, já se que eu vou candidatou. fazer a leitura. Eu falei, Mas ela já estava olha, no campo. Ela já estava no... Foi... mas olha, eu vou dizer que eu tô muito vidrada nessa leitura, mas eu também eu queria falar uma coisa para todos vocês que, na verdade, a gente tem esse conhecimento desde 2017, que é pela Cabala, né, pelos números que é o meu trabalho, mas assim, gente, nós estamos no mês que vai findar o ano.
Nós já começamos a ir lá para baixo para a gente sentir. Lembram da teoria do U? Não sei se alguém já leu esse livro. A gente está no fundo do U. E este mês é um mês que a gente tem que puxar muita energia, a gente tem que vibrar muito na física quântica. Esse mês é um mês que a gente tem que sentir ela, não só pensar positivo, longe de pensar positivo, mas sentir que a energia é a nossa primeira linguagem. Nós estamos indo para um ano 9, um ano de término, que a gente não faz ideia o que vai acontecer com o planeta Terra. Mas se cada um cuidar do seu campo de energia, e quando a gente entrar em grupos, juntar esses campos de energia para ir limpando, olha como nós somos mágicos, gente. Então é só esse recado, tá? Só? Tem tudo a ver e tem tudo a ver com isso aqui, né? Tem tudo a ver com esse livro, gente. Eu acho que nós estamos na hora certa, no momento certo, fazendo a coisa certa. Eu não tenho dúvida. É, eu acho que temos recebido muitos sinais, né? E num grupo como esse, onde a maioria é bem espiritualizada, enfim, eu acho que a nossa responsabilidade aumenta, inclusive, né? Eu concordo com você, Patrícia, nós estamos realmente no ápice do U, né? Da curva de baixo do U. E tem vindo muitos sinais, muito, no mundo inteiro, o tempo todo, né? E eu acho que está na hora da gente deixar um pouquinho o discurso de lado e partir para a ação, né? Não perder a oportunidade, quem tiver em nosso entorno, de transmitir o conhecimento, de levar uma palavra de confiança, de altruísmo, de força, enfim, não perder a oportunidade. Ir na padaria, tomando um vinho com um amigo, no centro espírita, na escola, enfim, na empresa onde a gente trabalha, né? Não adianta nós ficarmos esperando o Salvador, né? Ele já está dentro de nós. Então, nós temos que, cada um de nós, fazer esse trabalho, essa ação, né? Porque depois não vai adiantar a gente ficar lamentando, né? Se cada um de nós tomar a sua atitude, ao seu modo, na sua fé, a gente ajuda a fortalecer, como que você expressou, a energia como a primeira palavra, não? Como é que você fala? A energia é a nossa primeira linguagem. Primeira A língua. energia é a nossa primeira linguagem. Cuide do seu campo vibratório, cuide do seu corpo, cuide do seu campo vibratório. Porque tudo pode cair à sua volta. Se você estiver na mais elevada energia, você vai conseguir se doar para o próximo, você vai conseguir acudir o próximo. Mas se você não estiver vibrando na sua mais alta energia, dificilmente você consegue fazer isso. Porque realmente as coisas vão acontecer, nós não vamos dar conta lá fora. E tudo vai acontecer, porque tem que se organizar. O planeta ele não quer saber quem está lá, quem está aqui dentro. Ele Sim. vai se organizar. Mas se nós tivermos o nosso campo de energia vibrando, se cuidando energeticamente, independente de qualquer religião, porque todas são muito bem-vindas. Mas se você estiver vigiando, se você estiver na alta frequência, você também está pronto para poder contribuir com o outro. Mas primeiro você. Você é 100% responsável por você. Não existem vítimas, né? Sim mesmo. Bora lá. Bora lá. Inês, a palavra é contigo. Só um minuto, Renato. Hum. Eu li os capítulos, né? E está aqui na leitura aqui até a página 119, né? Poderia ir até a 120, porque aí acaba falando sobre a mesma coisa, entendeu? Se Ah, puder ir até a página 120. Ah, tá, é verdade, tá mesmo falando, porque eu também já passei. Então, Eu vou sim. se for até a página 20, já é um outro dia. tá. Então, na página 120, Aham. a Inês vai até ali cair num sono 113. profundo. Eu vou até a Ah, 113, É, amor. isso. e Aí eu depois a começo. parte.
É, Aí Fechado. ali sentado começa Ah, a palestra. perdão, perdão. Então, Fechado. ok. a Inês vai até a 113 e a Patrícia termina na 120, é isso, né? Ok. Uhum. Ali no Cair num sono profundo. Isso. Tá, perfeito. Então, bora lá, Inês. Boa noite a todos. Gratidão, Patrícia, muito Boa bom. noite, querida. Boa Já noite. Saudade. fomos para um lugar muito maior, fora daqui, já trabalhamos bastante. A Patrícia pôs todo mundo para trabalhar, vocês não estão entendendo. Temos que Ela não é contribuir uma para o planeta. brincadeira, ela já falou, bom, antes de vocês querem receber, vamos trabalhar primeiro, né? Só recebe quem dá, né? Gratidão, minha querida, muito bom. Eu que sou Sempre com essa grata. alegria, sorriso, essa gentileza, generosidade, muito bom. Te amo. Então vamos lá. A Vamos lá. mensagem dos místicos. Na manhã seguinte, acordei assim que ouvi o Will se mexendo. Tínhamos passado a noite numa casa de um de seus amigos, e ele se sentava numa tarimba do outro lado do quarto, vestindo-se apressado. Ainda estava escuro fora da casa. Vamos arrumar a trouxa, ele sussurrou. Pegamos nossas roupas e fizemos várias viagens até o jipe, com alguns suprimentos extras que eu ia comprar. O centro da aldeia ficava apenas algumas centenas de metros, mas poucas luzes varavam a escuridão. O amanhecer era só uma faixa de céu mais claro para os lados do leste, além de alguns pássaros anunciando a manhã iminente, não se ouviam outros sons. Quando terminamos, fiquei no jipe, enquanto Will falava brevemente com seu amigo, que permanecera sonolento na varanda durante nossas indas e vindas. De repente, ouvimos barulho no entroncamento. Vimos os faróis de 3 caminhões que entraram no centro da cidade e pararam. Talvez seja Jensen, disse Will. Vamos lá ver o que estão fazendo, mas com cuidado. Atravessamos várias ruas e entramos num beco que dava na rua principal, a uns 30 metros dos caminhões. 2 dos veículos estavam sendo abastecidos com combustível e o terceiro parado à frente da loja. Havia 4 ou 5 pessoas por perto. Vi Marjorie sair da loja e colocar alguma coisa no caminhão. Depois andar distraída para nosso lado, dando uma olhada nas lojas vizinhas. Vá lá e veja se consegue fazer com que ela venha conosco, sussurrou Will. Espero você aqui. Eu dobrei a esquina e, quando me aproximava dela, me senti horrorizado. Atrás de Marjorie, na frente da loja, vi pela primeira vez que vários dos homens de Jensen tinham metralhadoras automáticas. Alguns instantes depois, meu pavor intensificou-se. Na rua, em frente a mim, soldados agachavam-se e aproximavam-se lentamente do grupo de Jensen. No mesmo momento em que Marjorie me viu, os homens de Jensen viram os outros e dispersaram. Uma rajada de metralhadora encheu o ar. Marjorie me olhava com terror nos olhos. Corri e agarrei-a. Enfiamo-nos correndo no beco seguinte. Mais tiros eram disparados em meio a furiosos gritos em espanhol. Tropeçamos numa pilha de caixas de papelão vazias e caímos, nossos rostos quase tocando-se. Vamos, gritei, saltando de pé. Ela se levantou com esforço, me puxou para baixo de novo, apontando com a cabeça o fim do beco.
2 homens armados escondiam-se de costas para nós, olhando a rua seguinte. Ficamos imóveis e, finalmente, eles atravessaram a rua correndo para a área de floresta adiante. Eu sabia que tínhamos de ir até o jipe e voltar para a casa do amigo de Will. Tinha certeza de que ele estaria lá. Rastejamos com cuidado até a rua seguinte. Ouviam-se gritos furiosos e disparos à direita, mas não víamos ninguém. Olhei à esquerda, nada ali também, nenhum sinal de Will. Imaginei que ele tivesse corrido à nossa frente. Vamos cortar pelo mato, eu disse a Marjorie, que agora estava alerta e parecendo decidida. Depois, continuei, ficamos na beira da mata e seguimos para a esquerda. O jipe está parado daquele lado. Tudo bem, ela disse. Atravessamos rápido a rua e chegamos a mais ou menos uns 30 metros da casa. O jipe continuava lá, mas não vimos qualquer movimento em parte alguma. Ao nos prepararmos para atravessar correndo a última rua antes da casa, um veículo militar dobrou uma esquina à nossa esquerda e avançou devagar para a moradia. Ao mesmo tempo, Will atravessou o terreiro correndo, deu partida no jipe e saiu disparado na direção oposta. Os veículos o perseguiram. Aí eu vou falar, porra, eu disse. Que vamos fazer agora? Perguntou Marjorie, o pânico voltando ao rosto. Mais tiros eram disparados na rua atrás de nós, desta vez mais perto. À frente, a floresta engrossava e tendia para a crista que dominava a aldeia e corria para o norte e para o sul. Era a mesma crista que eu vira do mirante antes. Vamos lá para o topo, eu disse, depressa. Subimos várias centenas de metros pela montanha. Num mirante, paramos e olhamos a aldeia lá atrás. Veículos militares como que jorravam nas ruas transversais. Inúmeros soldados faziam o que parecia ser uma busca de casa em casa. Abaixo de nós, na base da montanha, ouvi vozes abafadas. Corremos mais montanha acima. Tudo o que podíamos fazer agora era correr. Seguimos a crista para o norte a manhã toda, parando apenas para nos agachar quando o veículo passava pela crista paralela à nossa esquerda. A maioria era o mesmo jipe militar cinza aço que tínhamos visto antes, mas de vez em quando passava um carro civil. Ironicamente, a estrada nos oferecia um solitário ponto de referência e de segurança contra a selva em toda a volta. À frente, as 2 cristas se aproximavam mais uma da outra e tornavam-se mais abruptamente íngremes. Afloramentos de rocha irregulares protegiam o solo do vale entre eles. De repente, vimos vindo do norte um jipe semelhante ao de Will, mas ele virou rapidamente numa estrada lateral que mergulhava no vale. Aquele ali parece o Will, eu disse, me esforçando para ver. Vamos descer até lá embaixo, disse Marjorie. Espera aí, e se for uma armadilha? E se o capturaram e estão usando o jipe para nos atrair? O rosto dela caiu. Fique aqui, eu disse. Eu desço lá e você fica me observando. Se tudo estiver bem, eu faço um sinal para você descer. Ela concordou relutante, e eu comecei a descer a montanha íngreme em direção ao lugar onde o jipe parara. Através da folhagem,
pude ver vagamente alguém saltar do veículo, mas não deu para ver quem era. Agarrando-me a pequenos arbustos e árvores, abri o caminho entre as rochas, escorregando de vez em quando no humus espesso. Finalmente, o veículo estava bem à minha frente, na crista de fronte, a uns 100 metros de distância, talvez. O motorista, encostado num dos paralamas traseiros, continuava indistinto. Desloquei-me para a direita a fim de ter uma visão melhor. Era o Will. Corri mais para a direita e me senti deslizando. No último minuto, estendi o braço para um tronco de árvore e voltei a ficar de pé. Meu estômago se embrulhou de pavor, pois abaixo de mim se abriu um precipício de uns 10 metros ou mais. Por pouco eu não me matara. Ainda agarrado à árvore, levantei-me e tentei chamar a atenção de Will. Ele observava a crista acima de mim, e aí baixou os olhos e olhou direto para mim. Ele se mexeu e veio andando em minha direção por entre os arbustos. Apontei a íngreme garganta abaixo. Ele examinou o fundo do vale e gritou para mim. Não vejo como atravessar, disse. Você vai ter de descer até o vale e atravessar lá. Fiz que sim com a cabeça e ia fazer sinal para Marjorie quando vi um veículo se aproximando à distância. Will pulou dentro do jipe e voltou às pressas para a estrada principal. Subi a encosta correndo. Eu vi a Marjorie por entre a folhagem, vindo da minha direção. De repente, da área atrás dela, vieram altos gritos em espanhol e ruídos de pessoas correndo. Marjorie escondeu-se sobre uma saliência rochosa. Eu mudei de rumo, correndo tão silencioso quanto podia para a esquerda. Enquanto corria, procurava ver Marjorie por entre as árvores. No momento em que a avistei, ela gritou alto com dois soldados agarrando-a pelos braços e obrigando-a a levantar-se. Continuei a correr encosta acima, mantendo-me abaixado. O olhar de pavor dela congelado em minha mente. Uma vez no alto da crista, rumei de novo para o norte, o coração martelando de terror e pânico. Após correr uns 2 quilômetros, parei e escutei. Não ouvia movimento ou conversa alguma atrás de mim. Deitado de costas, tentei relaxar e pensar com clareza, mas o pavoroso espectro da captura de Marjorie era arrasador. Por que pedir a ela que ficasse sozinha na crista? Que devia eu fazer agora? Levantei-me, respirei fundo e olhei a estrada na outra crista. Não tinha visto nenhum trânsito enquanto corria. Mais uma vez me pus a escutar com toda a atenção. Nada, a não ser os sons habituais da floresta. Aos poucos fui me acalmando. Afinal, Marjorie só fora capturada. Não era culpada de nada, a não ser de fugir do tiroteio. Na certa, só ficaria detida até que pudessem provar sua identidade de cientista legítima. Mais uma vez, rumei para o norte, as costas doendo um pouco. Sentia-me imundo e exausto, e pontadas de fome me ferroavam o estômago. Durante 2 horas andei sem pensar nem ver ninguém. E então,
Da encosta à minha direita, ouvi sons de passos correndo. Parei e escutei de novo, mas os sons haviam parado. Ali, as árvores eram maiores, protegendo do sol o solo abaixo e fazendo rarear os arbustos. Eu podia ver por 50 ou 60 metros. Nada se mexia. Passei por uma grande pedra à minha direita e várias árvores pisando tão macio quanto possível. 3 outros afloramentos maciços erguiam-se em meu caminho e passei por 2 deles. Ainda nenhum movimento. Contornei o terceiro. Galhos estalaram atrás de mim. Voltei-me devagar. Até aí, né? Ou não? Ah, não, tem mais. Devagar. Ali, junto à rocha, estava o homem barbudo que eu vira na fazenda de Jensen, os olhos loucos, em pânico, os braços trêmulos, apontando uma arma automática para minha barriga. Parecia esforçar-se para se lembrar de mim. Espere um minuto, gaguejei. Eu conheço Jensen. Ele me olhou com mais atenção e baixou a arma. Então, no mato, atrás de nós, ouvimos sons de alguém andando. O barbudo passou correndo por mim para o norte, segurando o rifle numa das mãos. Eu segui instintivamente. Corríamos o mais depressa que podíamos, nos desviando de galhos e pedras e lançando de vez em quando olhadas para trás. Após várias centenas de metros, ele tropeçou e passei correndo à sua frente. Desabei entre 2 rochas para descansar e olhar para trás, tentando detectar algum movimento. Vi um soldado solitário, a uns 50 metros, erguer o fuzil para o homem imenso, que lutava para levantar-se. Antes que eu pudesse dar um aviso, o soldado atirou. O peito do homem explodiu, quando as balas saíram do outro lado, me salpicando de sangue. Um eco do disparo de fuzil encheu o ar. Durante um instante, ele ficou imóvel, os olhos fixos, depois o corpo arqueou-se para a frente e caiu. Eu reagi cegamente, fugindo do soldado mais uma vez para o norte, mantendo as árvores entre mim e a área de onde havia partido os tiros. A crista tornava-se cada vez mais irregular e rochosa, e começava a subir dramaticamente. Todo o meu corpo tremia de exaustão e terror, enquanto eu me esforçava para passar pelos espaços entre as rochas. Numa determinada altura, escorreguei e ousei lançar uma olhada para trás. O soldado aproximava-se do corpo. Deslizei para trás de uma rocha quando ele ergueu os olhos aparentemente direto para mim. Mantive-me abaixado ao solo e passei rastejando por várias outras pedras. Então, a encosta da crista aplainou-se, bloqueando a visão do soldado, e eu me levantei de novo, correndo o mais rápido que podia por entre pedras e árvores. Tinha a mente embotada, só podia pensar em fugir. Embora não me atrevesse a olhar para trás, tinha certeza de que ouvi o soldado correndo atrás de mim. A crista subia adiante e eu enfrentei a subida, minhas forças começando a extinguir-se. No alto, o solo se elevava e era cheio de árvores altas e luxuriante matagal. Logo atrás delas, erguia-se um paredão de rocha.
que tive de escalar com delicadeza, procurando apoios para as mãos e pés enquanto prosseguia. Lutei até o topo e senti o coração afundar com a vista diante de mim. Um abismo de uns 30 metros ou mais barrava meu caminho. Eu não podia ir em frente. Estava condenado, liquidado. Pedras deslizaram no afloramento atrás de mim, indicando que o soldado se aproximava rápido. Caí de joelhos, estava exausto, nas últimas, e com um suspiro final desisti da luta, aceitando o meu destino. Sabia que logo viriam as balas. Interessantemente, como o fim de um terror, a morte parecia quase um alívio bem-vindo. Enquanto esperava, minha mente passava para breves visões de domingos da infância e a inocente contemplação de Deus. Como seria a morte? Tentei me abrir à experiência. Após um longo período de espera, durante o qual não tive noção do tempo, percebi de repente que nada tinha acontecido. Olhei em volta e notei pela primeira vez que estava no mais alto pico da montanha. Outras cristas e penhascos íngremes tombavam dali, deixando-me com uma vista panorâmica em todas as direções. Um movimento me chamou a atenção. Bem abaixo da encosta, em direção ao sul, afastando-se casualmente de mim, ia o soldado. A arma pertencente ao homem de Jensen pendurada num braço. A visão aqueceu meu corpo e me causou ondas de mudo riso. De algum modo, eu sobrevivera. Voltei-me, sentei-me de pernas cruzadas e saboreei a euforia. Queria ficar ali para sempre. O dia estava brilhante, de raios de sol e céu azul. Uau! Quer comentar, Inês, da sua leitura? Olha, assim, foi. Eu achei um pouco estranho, né, da Marge ele ter se afastado, aí desse amigo ele buscou muito se preservar, né? E ao mesmo tempo o livro traz, né, esse capítulo traz essa abordagem, né, daquele momento da morte e que a gente começa a retomar, né, algumas lembranças. E aí ele consegue, então, depois de tudo o que ele passou, exausto, cansado que ele estava, entrar em júbilo, né? Talvez aqui, nesse momento, eu não li tudo, né? Ele entenda, vai dar, como se fosse uma virada, né? Uma tomada da o valor real para a vida, né? O que significa a vida. Porque ele veio de uma fuga, e aí a gente fica pensando que muitas vezes os sentimentos que percorreram foram algumas fugas dele mesmo, né? Um autoconhecimento, todo o movimento que ele teve, como ele fugiu, como ele pensou, como ele sentiu. E é isso. O capítulo aí continua. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Alguém gostaria de tecer algum comentário? Então eu vou falar. Por incrível que pareça, o que me impactou foi a mesma coisa que impactou a Inês, até porque durante todo o capítulo que ela leu, estava apenas narrando, né, a fuga deles e o tiroteio e tal, mas nesse trecho onde ele se deparou com a possibilidade da morte, né, nós tivemos um final de semana de finados. A minha filha Renata, quem segue ela, está lá no México e teve lá a cerimônia do Dia de los Muertos, né, que eles comemoram lá de uma forma totalmente diferente da nossa aqui, né?
Aqui no Dia de Finados a gente vai no cemitério e chora, né? Lá eles fazem uma festa que é quase igual ao nosso carnaval aqui, é uma coisa muito linda de se ver, embora é cheia de caveiras, essa coisa toda, mas é muito bonito. E no sábado nós estivemos com um amigo que narrou uma experiência que ele chamou de experiência de quase morte, de EQM. E na minha ignorância, eu achava que uma EQM era quando uma pessoa ou estava em coma ou estava em algum estado grave, né? E sai do corpo e essas histórias todas que vocês conhecem. Mas ele sofreu um acidente aonde ele não se feriu, né? Mas no momento do acidente, ele conta que ele assistiu o filme da vida dele. Em questão de minutos ou segundos, sei lá, passou todo o filme da vida dele. E aqui o personagem falou das breves visões de domingos na infância, né? Então, isso mostra como o nosso cérebro, né, ele é a parte do tempo e do espaço, né? Ele tem uma memória, ele tem um registro enorme dentro dele, né? E que a gente acaba acessando em situações extremas, né? Nesse caso aqui, especificamente, a gente está falando da questão da morte, né? Então, acho que é uma coisa legal para a gente refletir, né, sobre essa nossa memória e sobre a forma que a gente encara, né, momentos que talvez algum de nós já possa ter vivido, ou porque estava hospitalizado, ou porque sofreu um acidente, ou porque se viu em alguma situação de perigo e veio aquela adrenalina enorme, enfim. Então, se alguém quiser falar alguma coisa a respeito da morte, Salo, por favor. Boa noite a todos. Bom, É, esse fato de- do personagem aceitando a morte, até vislumbrando, né, passagens da sua vida, eu venho ouvindo muito isso nos últimos meses, das pessoas que estão, principalmente dos 2 últimos meses, das pessoas que estão no norte de Gaza. Elas decidiram que, como elas não têm para onde ir, elas estão ficando em suas casas e morrendo conformadas. Quando as bombas caem, elas já sabem que vão morrer e começam a rezar e aceitar. Então, o norte de Gaza, por ter todos os parentes envolvidos na situação, o relato é muito comum, que as pessoas do norte de Gaza não decidiram que não adianta mais ir para o sul, porque quando vão para o sul, bombardeiam o sul. E eles disseram que vão bombardear todo o norte, e as pessoas estão morrendo dentro de casa, desta forma que nem o personagem. Sabendo que não tem mais para onde correr, que o abismo está à frente, e eles começam a ficar em casa rezando e esperando a casa cair por cima de toda a família. Isso está acontecendo nos dias de hoje. E quando vocês começaram a comentar, veio muito forte isso. Não é mostrado nas TVs do Brasil e de muitos lugares, mas é todos os dias morrendo, no mínimo, 100 pessoas no norte de Gaza. Só queria colocar isso, porque eu vi a cena, exatamente essa cena. Só queria comentar isso. E o sul do Líbano também está passando pela mesma coisa. Oi? não, acho que alguém está com o microfone aberto, mas ninguém falou nada. É, Eu só acho que queria colocar isso. As coisas estão mais próximas de nós num cenário como esse. Mas era só para colocar porque está muito atual. nossa, Só estou dividindo, gente. Só estou dividindo, tá? muito forte isso que você está compartilhando conosco, hein? É quase O que sul do Líbano também está passando pela mesma coisa. Chegou essa semana uma grande amiga minha do sul do Líbano, os 3 filhos nasceram aqui em Manaus. O marido trabalha em Manaus e vai para o Líbano e ela saiu apenas com a mala das crianças, deixou, ela fala, deixei na geladeira frango, carne, deixei tudo.
o apartamento, o prédio do lado caiu, do outro lado caiu. O pai dela não quer sair do sul do Líbano, ela não sabe se ele vai morrer dentro de casa. E é desse jeito. As pessoas estão colocando a vida delas à disposição de Deus, porque não veem saída. As pessoas estão dormindo dentro do carro no Líbano, porque não tem onde morar. Está tudo ocupado. Então, o abismo está na frente daquela população do Oriente Médio. E se a gente não tiver cuidado, outros abismos vão se abrir em muitas mais regiões no planeta Terra. É muito triste. Mas um dia isso vai mudar. Não vamos ver, provavelmente. Como nossa amiga Patrícia fala, nós estamos numa fase em que nós temos que estar com a energia mais em cima, né, amiga? Para poder ver tudo o que está acontecendo em volta. Não é fácil. Não é fácil. Sinto Né? muito, E minha nós, amiga. Sinto muito, viu? Bom, todos nós sentimos. é muito Essa triste. É muito dor, triste. essa dor é a dor de todos, né? Todos Sim, nós sentimos, sim, né? sim. Eu não queria deixar ninguém triste, eu só quis dividir esse desespero que vocês estão vendo ele correr. Eles cansaram até de correr, gente. Eles não estão mais correndo. Eles estão na fase que estão sentados, ajoelhados, esperando o destino. Chegou nesse ponto. Mas o que pode fazer? Ainda o poder, a ganância, que é o que está no livro, está vencendo. Ainda está dominando. Porque o que está acontecendo é que esses militares têm comandantes que querem o poder e que não quer que o bem vença. Mas nós sabemos que o bem vai vencer. Não sei quanto tempo vai levar. Um dia o bem vai ser difundido aos 4 cantos do planeta. Até lá, muitos... sabe como é que eles estão falando? Que as crianças, os velhos, eles são os mártires da guerra, né? Eles colocaram a vida deles à disposição e certamente vieram para a Terra com uma das missões essa deles, né? Passar por essa dor e saber passar por ela. Não é fácil. Gente, vamos levantar o astral. Pronto, acabou. É muito triste tudo isso, né, Salva? Mas que isso nos sirva de aprendizado também, para que a gente reveja todos os nossos pensamentos, né? E fazer uma coisa melhor, né? Porque é muito triste tudo isso que acontece. Então, rever os nossos pensamentos e mudar as nossas escolhas para fazer um mundo melhor, vamos fazendo a nossa parte, né, Sal? Isso é muito Verdade. importante, né? Vamos fazer a nossa parte, isso mesmo, Sônia. Todo mundo faz um pouquinho, né? Eu Isso. quero repartir, então, mais uma coisa. Quero dizer que muitos judeus pelo mundo estão lutando pela Palestina. Nós não somos inimigos do judeu palestino, isso não existe. Somos primos há muitos anos. Apenas que o poder dos militares que a gente vê aqui no livro, que é o mesmo que está aqui fora, não deixa divulgar nem na TV. Mas a internet tem muita coisa. Eu tenho vários depoimentos de jovens judeus falando assim: os sionistas não nos representam. Aqui no Brasil, fora do Brasil. Eu sei que muita gente está lutando dentro de Israel contra isso, mas eles são abafados. A população de Israel que é contra não pode se manifestar que é presa. É o poder do mal dominando até a sua própria nação. É a realidade de hoje, mas que eu sei que passando alguns séculos, tudo isso vai mudar. Mas nós estamos também no meio do caldeirão, vendo e sentindo as energias. E aí, repito, que nem nossa amiga Patrícia falou, vamos fazer a nossa parte, vamos elevando a nossa energia, vamos vibrando positivo. Essas reuniões que nós estamos fazendo é ponto de energia, para ali no pontinho no céu para o nosso planeta. Enquanto as pessoas se reúnem para pensar no bem, para aprender o que é o correto, é energia positiva sendo colocada aí na atmosfera do planeta, né? E a gente segue. A Né? luta pelo poder e o ego é muito forte ainda no nosso planeta, né? Exatamente, é o que está aqui, né, gente? É o que está. É. Ô, Salva, mas colocar a vida à disposição é muito lindo, porque é uma preparação espiritual muito grande, né? Jesus fez isso por nós, né? Ele colocou a vida como disposição. Não era para estarmos nessa guerra, mas aconteceu a mesma coisa
há 1000 anos atrás e se repete, se repete, se repete, até a nossa nação se dar conta de que Isso. repetir padrão já não faz mais parte da nossa, da nossa aceitação, né? Que aí a gente acaba aceitando algo que outros estão fazendo e não porque não conseguimos mudar o mundo, né? Então, quando você se depara a aceitação, você você começa a se transcender, né? Eu acho que esse é o ensinamento. É onde a sua energia vai, a qual tipo de emoção e, por exemplo, aqui agora, enquanto você falava, a emoção de todo mundo baixou. O semblante de todo mundo baixou e foi unânime. Então, o que acontece? Com isso, baixou toda a emoção, toda a energia de todo mundo, porque a emoção, a energia, ela é conduzida pela emoção, né? Então, assim, eu penso que não é tristeza que a gente precisa viver, é assim, o quanto nós estamos dispostos, o quanto nós estamos vivos para viver o que temos, o quanto temos do que, o que eles não têm e o que o livro ainda expõe. Tipo, eu estou disposto, eu me prontifiquei aquilo. Mas hoje a pergunta é quanto nós estamos dispostos e prontificados a viver o que temos. Todos aqui têm famílias maravilhosas, casa, ninguém está sofrendo bombardeio, ninguém tem que decidir entregar a vida e levantar essa emoção e essa energia, que graças a Deus nós não estamos nessa situação e manar energia boa para quem está, porque a passagem do encontro com o céu, né, com o encontro na espiritualidade e o encontro de se entregar realmente, também não é simples, né? O quanto você está pronto se agora o seu plug tiver que desligar? Tá pronto? Se eu chegar aí na sua casa agora e falar assim, ei, pegou seu número, vou puxar seu plug. Nós não estamos prontos. Agora, essas pessoas que estão lá estão tendo a oportunidade de estar prontos. O cara do livro também, ele vai se colocando dentro de uma prontidão para que ele possa vivenciar o que ele está ali vivendo, né? Eu penso que é isso. Então, assim, Eles é, rezam, sabe, bastante lá. Eles são mais conformados, eles já estão conformados, eles só fazem rezar. estão prontos, estão se A parte. prontificando. Assim como Jesus, né? Jesus sabia que ele ia para a cruz, Jesus sabia que ele estava entregando a vida, e como ele fez isso? Né? E quanto nós não estamos prontos? Quanto nós estamos ainda preocupados com tantas coisas pequenas e que não devem nem fazer parte do nosso dia a dia? Então é isso, eu acho que é um aprendizado gigante e que cada um de nós aqui estamos em outra situação e que a gente pode alegrar o nosso coração. Eu acho que é isso. É como se trata de um estudo e teve essa cena, ela reporta para os dias de hoje. Exato, Sim. sim, Um com estudo, né? certeza, com certeza. Mas a E gente o estudo está deixando para a gente exatamente isso, esse exato ensinamento. O quanto nós podemos alegrar do nosso coração, porque nós não estamos prontos ainda. Então, quem está lá talvez esteja mais pronto que nós. Estamos buscando. E essas reuniões que nos levantam, né, para muitas coisas. Esses encontros que a gente faz, né? Olá, Patrícia, eu queria te pedir a licença antes de você começar a sua leitura. Eu acho que nós não poderemos deixar passar. Vamos fazer um minuto de silêncio em Sim, respeito a essas pessoas que estão vivendo essa situação, né? sim. Cada um dentro Eu do... sou o todo e o todo está em mim, lembra? Foi a ordem do ano passado, ano 7. Eu sou o todo e o todo está em mim. Não tem como a gente não sentir essa dor. Ela passa aqui, né? Então vamos lá. E vamos lá.
Assim seja. Patrícia, por favor, é com você. Ali sentado, impressionou-me, aproximadamente das rochas colinas, rocheados à distância. Ou melhor, a sensação de que estavam perto. Tinha a mesma sensação em relação aos poucos tufos de nuvens brancas que flutuavam acima. Sentia que podia tocá-las com a mão. Ao estender o braço para o céu, percebi uma coisa diferente na maneira como sentia meu corpo. Meu braço deslizará para cima com incrível facilidade, e eu mantinha as costas e o pescoço e a cabeça perfeitamente eretos, sem nenhum esforço. De minha posição, sentado de pernas cruzadas, me levantei, sem usar os braços. Estiquei-me. A sensação era de leveza total. Olhando as montanhas ao longe, observei que uma lua diurna havia despontado, e estava para se pôr. Parecia um quarto crescente e pairava sobre o horizonte, como uma concha emborcada. Na mesma hora, compreendi por que ela tinha aquela forma. O sol, milhões de quilômetros bem acima de mim, brilhava apenas no topo da lua que descia. Eu podia perceber a linha exata entre o sol e a superfície lunar. E esse reconhecimento, de certa forma, ampliou mais ainda a minha consciência do que me cercava. Eu podia imaginar a lua, já tendo mergulhado abaixo do horizonte, e exata forma refletida que ela teria para os que moravam mais a leste e ainda continuavam a vê-la. Então imaginei, qual seria a aparência quando passasse exatamente sob mim, do outro lado do planeta? Para as pessoas ali, ela parecia cheia, porque o sol acima da minha cabeça brilhava além da terra e batia cheio nela. Esse quadro fez correr uma onda de sensação pela minha espinha, e minhas costas pareceram ficar ainda mais eretas quando concebi. Não experimentei o mesmo espaço comumente sentido acima de mim, existindo também sob meus pés. No outro lado do globo, pela primeira vez em minha vida, sentia a redondeza da Terra, não como um conceito intelectual, mas como uma sensação real. Num certo nível, essa consciência me excitou, mas em outro parecia perfeitamente comum e natural. Tudo o que eu queria fazer era imergir a sensação de estar suspenso, flutuando no meio de um espaço que existia em todas as direções. Em vez de tentar desprender-me da terra com minhas pernas, ali parado, resistindo à sua gravidade, eu agora me sentia como se estivesse suspenso por uma flutuabilidade interna, como se estivesse inflado como um balão, com hélio, apenas o suficiente para parar sobre o solo, mal tocando com os pés. Era como estar em perfeita forma atlética, como após um ano de exercícios intensos, só que muito mais coordenado e iluminado. Uau! Sentei-me de novo na pedra, e mais uma vez tudo pareceu próximo. O áspero afloramento onde me sentava, as árvores altas mais baixo na encosta, e as outras montanhas no horizonte. E, enquanto olhava os galhos das árvores balançando de leve no horizonte, experimentavam não apenas uma percepção visual, mas também uma sensação física, como se os galhos, movendo-se ao vento, fossem pelos em meu corpo. Percebia tudo, como de algum modo fazendo parte de mim, sentado no topo da montanha, olhando as paisagens como se afastam de mim em todas as direções,
Me senti exatamente como se conhecerá, como o meu corpo físico fosse apenas a cabeça de um corpo maior, uau, constituindo de tudo mais que eu via. Experimentava todo o universo, se vendo através dos meus olhos. Essa percepção induziu um lampejo de lembrança. Minha mente se precipitou de volta no tempo, mas antes de um início da minha viagem ao Peru, antes da minha infância e o meu nascimento, estavam presente a compreensão de que minha vida não começará, na verdade, em minha concepção de nascimento neste planeta. Começará muito antes, com a formação do resto de mim, do meu corpo verdadeiro, o próprio universo. Estou arrepiada. Alguém quer falar? Posso continuar? Ok. A ciência da evolução sempre me aborrecerá, mas agora, à medida que minha mente continuava a disparar de volta no tempo, tudo que eu lera sobre o assunto começava a ressurgir em mim, incluindo as conversas com um amigo que se parecia com o Renan. Lembrei-me de que esse era o campo que lhe interessava a evolução. Todo conhecimento parecia difundir com lembranças concretas. De algum modo, eu estava lembrando o que acontecerá. As lembranças me permitiram ver a evolução de uma nova forma. Vi quando a primeira matéria explodiu no universo e compreendi como descreverá a terceira visão, que nada havia de verdadeiramente sólido nela. A matéria era apenas energia vibrando. A matéria era apenas energia vibrando num certo nível. E no início existia apenas sua mais simples forma vibratória. O elemento que chamamos hidrogênio era só isso que existia no universo, apenas hidrogênio. Vi os átomos do hidrogênio começarem a gravitar juntos, como se o princípio dominante, o impulso dessa energia fosse iniciar uma passagem para o estado mais complexo. E quando os bolsões desse hidrogênio atingiram densidade suficiente, ele começou a esquentar e a arder, a tornar-se o que chamamos de estrela. E nesse arder, o hidrogênio fundiu-se e saltou para a vibração superior seguinte, o elemento que chamamos hélio. Comigo, ainda olhando essas primeiras estrelas, envelheceram e finalmente explodiram e cuspiram o hidrogênio restante e o recém-criado hélio no universo, e todo o processo recomeçava mais uma vez. O hidrogênio e o hélio gravitaram juntos até a temperatura esquentar o bastante para se formarem novas estrelas. E essas, por sua vez, se fundiam como hélio, criando o elemento lítio, que vibrava no nível mais alto seguinte. E assim por diante, cada geração sucessiva de estrelas criando matéria que não existia antes, até que o amplo espectro de matéria, os elementos químicos básicos, se houvessem formado e dispersado por toda parte. A matéria evoluirá do elemento hidrogênio, mas a simples vibração de energia até o carbono, que vibrava num ritmo extremamente acelerado. Agora estava pronto o cenário para o novo passo da evolução. Enquanto se formava o nosso Sol, bolsões de matéria entravam em órbita em torno dele. E um deles, na Terra, continuava todos os elementos recém-criados, inclusive o carbono. À medida que a Terra esfriava, os gases outrora presos na massa derretida migravam para a superfície e se fundiam, formando vapor d'água. E vinham as grandes chuvas, formando oceanos na crosta, então infecunda. E aí, quando a água cobriu grande parte da superfície terrestre, os céus clarearam e o sol, ardendo incandescente, banhou de luz o calor e radiação do novo mundo.
E nas poças e bacias rasas, em meio às grandes tempestades e relâmpagos que de tempos em tempos variam o planeta, a matéria soltou do nível vibratório do carbono para o estado ainda mais complexo, para a vibração representada pelos aminoácidos. Mas pela primeira vez, esse novo nível de vibração não era estável, e sim por si, em si e por si. A matéria tinha de absorver continuamente outra matéria dentro de si para manter sua vibração. Tinha de comer a vida, o novo impulso da evolução surgirá. E ainda limitada a viver só na água, vi essa vida dividir-se em duas formas distintas. Uma delas, a que chamamos de plantas, vivia de matéria orgânica, transformava esses elementos em alimento utilizando dióxido de carbono de primeira atmosfera. Como um subproduto, as plantas liberavam oxigênio, livre do mundo pela primeira vez. A vida vegetal disseminava-se rápida pelos oceanos, finalmente pela terra também. A outra forma, que chamamos de animais, absorvia apenas vida orgânica para manter a vibração. Sob meus olhos, os animais encheram os oceanos na grande era dos peixes. E quando as plantas já haviam liberado oxigênio bastante na atmosfera, eles começaram a própria jornada para a Terra. Vi os anfíbios, metade peixe, metade uma coisa nova, deixarem pela primeira vez a água e usarem pulmões para respirar o novo ar. Então a matéria saltou mais uma vez à frente para os répteis e cobriu a terra no grande período dos dinossauros. Depois vieram os mamíferos de sangue quente e do mesmo modo cobriram a terra. E compreendi que cada espécie que surgia representava a vida na matéria. Passando para a vibração mais alta seguinte, finalmente encerrou-se a marcha. Ali no pináculo estava a humanidade. Humanidade, acabou-se a visão, e eu virá num clarão toda a história da evolução, a história da matéria transformando-se em ser e depois evoluindo como seguisse um plano mestre. Para vibrações sempre mais altas, criando condições exatas. Por fim, para que surgissem os humanos, para que surgisse cada um de nós como indivíduo. Ali sentado naquela montanha, eu quase conseguia compreender como essa evolução se estenderá ainda mais na vida dos seres humanos. A continuação da evolução estava, de algum modo, relacionada com experiências das coincidências da vida. Alguma coisa nesses acontecimentos nos levava para frente em nossas vidas e criava uma vibração mais alta, que impelia também a evolução. Contudo, por mais que tentasse por mais que não consegui entender direito, fiquei sentado ao longo do tempo diante do precipício rochoso, tomando de paz e plenitude. E então, abruptamente, tomei consciência que o sol começava a mergulhar no oeste. Também notei que dos 2 quilômetros a noroeste havia uma espécie de aldeia. Podia distinguir os contornos dos telhados. A estrada na crista ocidental parecia serpear e até lá. Levantei-me, comecei a descer as rochas. Ria alto, continuava tão ligado à paisagem que me sentia andando ao lado do meu próprio corpo. E mais, que explorava as regiões dos meus as regiões do meu próprio corpo. A sensação era inebriante. Desci os penhascos e entrei na floresta. O sol da tarde projetava longas sombras no solo da floresta. Na metade da descida, cheguei a uma área particularmente espessa de árvores grandes
e ao entrar nela, experimentei no corpo uma mudança perceptível. Senti-me ainda mais leve e coordenado. Parei e olhei bem as árvores e os arbustos embaixo. Concentrando-me em uma forma de beleza, via halos de luz branca e que parecia ser um brilho rosado em torno de cada planta. Continuei andando e cheguei a um riacho que irradiava como um azul claro e me inundou de acentuada tranquilidade e mesmo sonolência. Por fim, atravessei o fundo do vale e subi a crista seguinte até chegar à estrada. Suspendi-me até a superfície do cascalho e fui andando despreocupado pelo acostamento rumo ao norte. Mais adiante, avistei um homem de batina dobrando a curva seguinte. A visão me emocionou. Sem medo algum, saí correndo para falar com ele. Sabia exatamente o que dizer e fazer. Tinha uma sensação de perfeito bem-estar, mas, para minha surpresa, ele desaparecerá. À direita, outra estrada voltava para o vale, lá embaixo, mas não vi ninguém daquele lado. Segui em frente na estrada principal, mas também não vi ninguém. Pensei em retornar e tomar a estrada pela qual passará, mas sabia que a aldeia ficava à frente. E depois continuei andando naquela direção. Contudo, voltei a pensar várias vezes mais na outra estrada. Uns 100 metros adiante, ao dobrar a curva, ouvi um roncar de veículos através das árvores. Vi uma fila de caminhões militares se aproximando-se em alta velocidade. Hesitei por um momento, achando que podia enfrentá-los, mas aí lembrei do terror do tiro na montanha. Só tive tempo de me jogar fora da estrada à direita e ficar deitado imóvel. 10 jipes passaram, zunindo por mim. Eu cairá num lugar completamente exposto, e a minha única espera era que ninguém olhasse para a minha direção. Cada veículo passará a uns 7 metros de mim. Eu podia sentir o cheiro da fumaça dos canos da descarga e ver a expressão em cada rosto. Felizmente, ninguém me viu. Depois de todos haviam passado, eu me arrisquei para trás de uma árvore grande. Tinha as mãos trêmulas e fora-se inteiramente minha sensação de paz e concentração. Uma ponta de já conhecida ansiedade embrulhava o meu estômago. Finalmente fui-me aproximando aos poucos da estrada. O barulho dos outros veículos me fez descer de novo a encosta, correndo, enquanto os outros jipes passavam em alta velocidade e eu me senti enjoado. Desta vez me mantive bem longe da estrada e retrocedi por onde viera. Movendo-me com cuidado, cheguei à estrada por onde passara antes. Depois de escutar atentamente, tentando ouvir algum som ou movimento, decidi caminhar pela floresta ao lado dela. Voltando ao vale, no arco, senti de novo o corpo pesado, que andará eu fazendo perguntas. Senti de novo o corpo pesado, que andará eu fazendo, perguntava-me, por que estivera andando pela estrada? Devia ter estado louco, iludido pelo choque do tiro, em transe devido a um estado de euforia. Entre a realidade, disse a mim mesmo, precisava tomar cuidado, tem gente aqui que o mata se você cometer o menor engano. Parei à minha frente. Talvez a uma centena de metros estava o padre. Sentava-se sobre uma árvore frondosa, cercado de inúmeras rochas. Enquanto eu olhava, ele abriu os olhos e olhou direto para mim. Recuei, mas ele apenas sorriu e me fez um sinal para que eu me aproximasse. Aproximei-me cautelosamente dele, que continuou imóvel. Um homem alto e magro, uns seus 50 anos. Tinha o cabelo cortado curto, castanho escuro, combinando com os olhos. Parece estar precisando de alguma coisa, disse o inglês perfeito. Quem é você? Perguntei. Sou Padre Chances. E você?
Expliquei expliquei quem eu era e de onde viera, desabando, desabando tonto sobre o joelho e depois sobre as nádegas. Você participou do que ocorreu em Cuba? Não, ele perguntou. O que sabe disso? Perguntei cautelosamente, sem saber se podia confiar nele. Sei que alguém do governo está furioso, ele respondeu. Não querem que se publique o manuscrito. Por quê? Perguntei. Ele se levantou e olhou para cima. Por que não vem comigo? Nossa missão fica apenas uns 2 quilômetros, estará seguro conosco. Levantei-me com muito esforço, compreendendo que não tinha escolha e balancei a cabeça concordando. Ele me conduziu devagar pela estrada, numa atitude respeitosa e deliberada. Pensava cada palavra. Os soldados ainda estão à sua procura, perguntou-me num dado momento. Não sei, respondi. Ele se calou por alguns minutos, depois perguntou: Você está à procura do manuscrito? Não mais, eu disse. Nesse momento, só quero sobreviver e voltar para casa. O padre balançou a cabeça confortadosamente e eu me vi começando a confiar nele, que me lembrava de Will. Logo chamamos a missão, num aglomeramento de casinhas. Logo chegamos à missão, num aglomeramento de casinhas voltadas para o pátio e uma capela. Ficava num local de grande beleza. Enquanto andávamos, ele disse algumas coisas em espanhol aos outros homens de batina. E eles se afastaram, tentei ver onde iam, mas a fadiga me envolvia. O padre conduziu-me ao interior de uma das casas. Lá dentro havia uma pequena sala de estar, 2 quartos, um fogo ardia na lareira. Logo após entrarmos, o outro padre apareceu trazendo uma bandeja com pão e sopa. Exausto comi, enquanto Sanches se sentava polidamente numa cadeira ao meu lado. Então, por sua insistência, estendi-me numa das camas e caí num sono profundo. Quando entrei no pátio, notei imediatamente que os terrenos eram imaculadamente cuidados. As Não ia parar trilhas aqui? não era. Ah, tá, tudo bem, desculpa. Sem 120. problema. Eu anotei 120. É só para ter tempo para o pessoal comentar. Tá bom. Gratidão, Paty. Pode Gratidão, começar, querida. Patrícia. Olha, Ficou empolgada. eu tô tomada aqui, né? Porque causa muita emoção mesmo isso Sim. tudo, né? É, e realmente, né? Aqui há uma representação de guerra e de homens querendo o poder, né? Que na verdade eles não existem, mas matérias como arma, uma mente que está convicta àquilo, cria a, criam os militares, né? Criam esses homens que fazem tudo igualzinho, né? Ficam todos soldadinhos, né? Mas uma parte que me fascinou foi quando ele entrou naquela parte que ele ficou tão dentro da energia diante daquela atmosfera da floresta, entre luz, sol, que ele conseguiu até se regenerar, né? Com aquela energia, né? É isso, gente. Eu ainda estou tomada aqui. Talvez eu vou ter que voltar um pouco essa leitura e ler de novo. Gratidão, pastor. É, essa parte realmente foi desafiadora, né? Foi muito legal, foi impactante. Juntou, né? Juntou Eu me assim, lembrei né? do livro do Placebo, que ele conseguiu se colocar no espaço, sabe? E eu fiz uma anotação aqui, ele mergulhou no aqui e agora, por isso que teve toda essa sensação de conforto e leveza. Assim, ele pôde observar e sentir os pormenores do ambiente todo onde ele estava. Ele sentiu toda a energia, ele se sentiu flutuar e ele se colocou no espaço com a força do seu pensamento. E conseguiu fazer até uma regressão. Isso foi muito lindo, 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 lindo. Muito bom, gratidão. Poderoso. Como pode, né? Um homem na situação que ele estava fazer essa descrição da
construção da criação do universo. Ele assistiu de camarote, filho. Ele foi, ele virou a essência lá, igual a Patrícia falou, né, do exercício. Aí ele assistiu de camarote. E legal que bem científico, né? Eu não lembro se ele. Acho que ele é professor, né? Mas você vê que fala a parte toda da matéria mesmo, né? Só não fala os porquês, né? Mas participa, vê que vem antes, né? Tudo vem antes. A gente é que se prende muito ao só aos nossos cinco sentidos. Esse livro trabalha justamente isso, né? Para a gente não ficar preso. Ele deu, assim, uma aula bem parcial, mas deu uma aula sobre a evolução do universo, né? Desde o hidrogênio, a Sim. formação dos oceanos. Se for conversar disso aí, a gente fica uma noite inteira falando. Olha, muito legal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Sálvia, por favor. Eu lembrei agora, vendo isso, tem o filme de. Só um pouquinho, me deu agora um branco. Filme de Divaldo, né? Né? Alguns já conhecem o Divaldo Franco. O filme dele, eu tinha recebido um pedacinho do filme em que a mentora Joana de Ângeles, falando para ele, não, claro, isso que a gente leu, mas no sentido de que tudo que a gente estava vivendo aqui na Terra, na verdade, é tudo ilusório. Que tudo que a gente vive aqui não é o real, é apenas a oportunidade para que nós, mediante as experiências que precisamos passar, possamos evoluir. Colocando que tudo que a gente está vivendo é apenas uma oportunidade, mas não é a nossa realidade. Aí eu vejo que ele vai para uma outra realidade. Eu estou tentando pegar, é bem pequenininho, é um shot, né? E depois eu passaria para o Renato passaria para todo mundo. Então eu colocaria nesse grupo, Foi tá? no Eu livro. achei assim, tem uns 5 dias que eu ouvi esse shot, eu chamo de shot, nem sei se é shot, tá? O nome, né? Que vem no YouTube, né? Short, Rapidinho. tem um R aí, shorts. Ah, short, tá. Eu estou chamando de short, daqui a pouco estamos tomando alguma coisa, né? De qualquer forma, isso me tocou muito, porque a gente já vem com essa realidade, nós já vimos com essa realidade, que aqui, na verdade, toda essa matéria que a gente vive, que a gente toca, é tudo ilusão. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Por isso que o personagem, há um momento em que parece que ele se confunde com a natureza, com as moléculas, né? Com a experiência do passado, estando no presente, e muitas vezes o Renato falando, né? O metaverso, né? Parece que é isso, né? Que você está aqui, mas você vai para outra dimensão, e aí você volta. E a verdade é que nós estamos aqui apenas passando por experiências no corpo e na matéria, mas nós não somos matéria, nós somos energia, né? É. Eu vou depois mandar, tá, gente? Eu vou procurar. Claro que eu estou colocando isso, mas quando ela fala aquilo para o Divaldo e me faz refletir cada vez mais sobre isso. Ela não usa essas palavras nossas, né? Mas o sentido é esse. Perfeito. Del Carmen, por favor. Eu queria colocar a observação da Salva em relação à meditação que nós fizemos inicial, que nos conduziu também a essa elevação para fora da atmosfera e depois para a gente estar voltando, sentindo, nos tocando. Foi uma experiência, pelo menos para mim, né, mais ou menos nesse sentido que acabamos de ler aqui, né, de voltar à consciência do ser, de estar aqui nesse momento ilusório, porque a nossa vida está além, né? Sim. Então, acho que a condução da vibração propiciou um pouco essa experiência, se contar. Muito bom.
Mais alguém? Antes de finalizar a gravação, para a gente combinar data e leitura, eu vou recomendar a vocês um filme que eu e a Inês assistimos ontem, no domingo, chamado Uma Vida, com aquele ator Anthony Hopkins, e está no Prime Video. É baseado num fato real sobre a vida de um judeu. Na verdade, ele era filho de alemães judeus e que ele ajudou a salvar mais de 600 e quase 700 crianças da cidade de Praga, na Tchecoslováquia. Mas é um filme assim de você chorar do começo ao fim do filme. E é baseado numa história real. Ele morreu em 2015 com 106 anos de idade. 106 anos. Nicholas Wilton, o nome dele. Mas um filme lindo, uma história de um homem de uma dignidade assim, fora do comum. Eu acho que é um momento bom para a gente continuar, como a Sálvia falou, né, acreditando na humanidade, acreditando que o bem uma hora vai vencer, né? É isso. Eu vou finalizar a gravação para a gente combinar aí as datas. Muito obrigado a todos que puderam estar conosco. Até a próxima leitura.